Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Sobre o difícil assunto da morte, do que nos acontece após esse momento que nós terminamos a nossa jornada aqui nesse mundo, há textos muito complexos e dentre esses textos eu gostaria de ler hoje com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31, quando Jesus conta a conhecida história do rico e Lázaro, que diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto tem interpretação bastante difícil, bastante complexa, e eu não pretendo, de forma alguma, trazer uma interpretação que seja definitiva ou algo do tipo, mas apenas fazer algumas ponderações a respeito do texto e a respeito do assunto vida após a morte. Então, a primeira coisa que Jesus está colocando aqui para nós, e a gente precisa lembrar que quando Lucas propõe as parábolas, ou quando Lucas transcreve essas parábolas, ele faz questão de selecionar as parábolas em que há algumas características. A primeira delas, Jesus sempre produz um certo exagero para que se perceba com clareza aquilo que ele está querendo dizer. Como, por exemplo, na parábola do juiz iníquo, em que ele compara Deus a um juiz que não teme ninguém, mas que vai atender o pedido da viúva, e ele fala: Deus não é assim, Deus é exatamente o oposto. Então, Jesus às vezes exagera em alguns exemplos para que a gente consiga compreender a dimensão daquilo que ele gostaria de transmitir por meio de uma parábola ou de um ensinamento. Então nós temos aqui Jesus comparando os extremos da vida que vivemos aqui com a vida que viveremos lá, na eternidade. E ele está propondo aqui então que o homem que foi rico, né, cheio de púrpura e de linho, e que vivia no luxo todos os dias, e que não conseguia dar valor às outras pessoas que estavam ao seu redor, inclusive ao pobre Lázaro, que estava do lado de fora da sua casa, na eternidade viverá uma vida oposta, né, àquilo que ele escolheu viver aqui nessa vida. Por outro lado, o pobre Lázaro, que era mendigo, que não conseguia sequer comer restos ou sobras de comida, porque os cachorros vinham e comiam primeiro, e sofreu muito aqui, com muitas doenças, muitas chagas, na eternidade se tornou aquele que estava no seio de Abraão, descansando, vivendo a eternidade ao lado do pai Abraão. Então Jesus está mostrando como a vida que nós vivemos aqui
pode ser, em alguma medida, o oposto daquilo que nós estamos escolhendo viver na eternidade. Então, viver uma vida de dificuldades e sofrimento aqui, não poucas vezes, apontará para uma vida próspera na eternidade, e o contrário também é verdadeiro. Aquela vida de esbanjamento que pode se viver aqui pode apontar para uma vida de muitos tormentos na eternidade. Diz aqui o texto ainda no versículo 22 que ambos morreram e foram sepultados, mas que o mendigo foi levado pelos anjos para junto de Abraão, e o rico foi levado para o Hades. Posteriormente, quando houver oportunidade, eu vou explicar um pouco sobre as diferenciações entre essas palavras que a Bíblia propõe para esses lugares onde nós iremos depois da morte. Mas aqui Jesus está falando sobre o seio de Abraão como indicativo de um lugar onde é o paraíso e o descanso de Deus, e o Hades como um lugar de tormento, porque é isso que ele diz que Abraão, que o rico estava vivendo, ao contrário do que Abraão estava vivendo. Uma outra coisa interessante que Jesus propõe aqui é que quem está no Hades consegue ver quem está no seio de Abraão, e quem está no seio de Abraão consegue ver quem está no Hades. Pelo menos essa é a indicação da parábola. Né? E de alguma forma consegue estabelecer algum nível de comunicação. Esta é aparentemente a indicação de Jesus, porque o rico, se vendo nessa situação, pede que o pai Abraão conceda que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo do seu pé na água para colocar na língua dele, para refrescá-lo do fogo onde ele estava vivendo, onde ele estava sofrendo. Uma outra coisa que nos serve de princípio aqui é que também parece que quem passa para o outro plano depois da morte consegue também ter algum nível de consciência a respeito daquilo que está acontecendo ainda aqui neste mundo e nessa vida, embora as visões sejam diferentes. Nós não vemos na descrição de Jesus Lázaro nem preocupado, nem em crise com o que está acontecendo aqui no mundo, mas vemos o rico bastante preocupado e bastante em crise com aquilo que está acontecendo, sobretudo com a sua família, sobretudo com os seus. Um outro princípio que essa parábola nos ensina é que também o rico pede que Abraão envie Lázaro como alguém que está depois da morte para voltar e ter comunicação com os vivos, para lhes alertar sobre a vida ruim que eles estão vivendo, para que eles não vão parar no mesmo lugar. E aí fica muito claro, estabelecido por Abraão, que não há possibilidade desta comunicação entre os mortos e os vivos, ainda que o rico, com muita consciência, diga: se eles vissem alguém que já morreu falando desse lugar, eles se arrependeriam. Mas Abraão diz: isso não é possível, não dá para haver comunicação e não dá para enviar ninguém do mundo dos mortos para se comunicar com o mundo dos vivos. E isso concorda muito com o que todo o restante das Escrituras ensinam. Não há comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, embora aqueles que morreram tenham algum grau de consciência. Aparentemente, aqueles que vão para o descanso no seio de Abraão, ou no lugar que aqui está sendo chamado por Jesus de seio de Abraão, têm consciência, mas estão em paz e aguardam em paz o fim de todas as coisas, e aqueles que foram para o tormento do Hades estão em crise, querendo desesperadamente fazer alguma coisa por aqueles que também aqui ficaram e não conseguem. Por fim, esse texto nos ensina que o testemunho que nós temos dos profetas e de Moisés, ou seja, do texto bíblico, dos textos bíblicos, vamos lembrar aqui que nos dias de Jesus os evangelhos ainda não tinham sido escritos e nem canonizados para se tornarem o Novo Testamento, e eles tinham então somente o Antigo Testamento, que é composto por Moisés e os profetas, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés e todos os demais profetas que constituem o resto do Antigo Testamento. Claramente Jesus estava dizendo: eles têm as Escrituras, eles têm a Bíblia, e eles podem, pela Bíblia, encontrar toda a salvação que eles precisam. O que quer dizer que quem aqui está precisa encontrar nas Escrituras toda a salvação de que precisa. Nenhum outro sinal miraculoso lhe será dado. Nós precisamos aprender pelas Escrituras a viver a vida que nos conduzirá ao seio de Abraão e não ao Hades. Eu espero que Deus traga um pouquinho de luz sobre
a sua mente, para você compreender o texto, para você compreender os princípios. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.